Dá para eleger qual é o grande vilão no caso dos incêndios? Porque a gente ouve muitos casos, por exemplo, de gente que dorme fumando, problemas elétricos, que você vai até contar para a gente daqui a pouco. Mas qual é o maior vilão? Você tem alguma estatística nesse sentido? Olha, a gente tem duas situações principais, né? Uma situação que são envolvendo as crianças. Então, geralmente, né, esse tipo de ocorrência é ocasionado principalmente por essa situação, às vezes, de deixar alguma panela ao fogo. Às vezes a criança ela vai ali, né, às vezes pela própria altura dela, vai explorar aquilo dali, às vezes acaba apoiando o fogão e virando aquele conteúdo quente, né, em cima da criança. E também por essa situação da própria curiosidade da criança e às vezes ela explorar ali um ambiente que está com uma vela, que está com algum produto químico, né? Isso é natural. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado especial com as crianças, no sentido de orientá-las e de determinados tipos de equipamentos, de objetos, a gente deixar fora do alcance das crianças. Já nas situações envolvendo os adultos, geralmente o que provoca o maior número de acidentes é a questão da falta de atenção ou então realmente da distração. Hoje a gente tem uma estatística até representativa de pessoas que elas começam a cozinhar algum alimento ali e aí às vezes acabam se esquecendo, indo para outro cômodo e aí quando vê a gente acaba tendo um princípio de incêndio. Por isso lá no Corpo de Bombeiros, principalmente no horário de almoço, a gente tem um número de chamados enorme, justamente por essas pessoas que acabam esquecendo alguma questão ao fogo. Também às vezes as pessoas elas chegam, às vezes, né, de uma festa, de alguma situação na madrugada, começam a preparar o alimento e acabam dormindo. Por isso que a dica que a gente sempre dá é, se a pessoa está ali naquele ambiente de cozinha, se ela está preparando alguma coisa, ela deve permanecer sempre naquele ambiente, que aí não corre o risco dela sair, às vezes acabar pegando no sono, então acabar se distraindo com alguma coisa e ter um princípio de incêndio. Não só por causa disso, também no caso das crianças, isso evita com que a criança se aproxime daquele ambiente ali, que é um ambiente que contém riscos e acabe se acidentando. Cuidado nunca é demais. Legal. Pedro, curiosidade de apresentador, alguma situação bizarra? Diferente de tudo, não existe nada engraçado com incêndio, mas alguma causa inusitada que você tenha vivido ou saiba? Olha, teve uma ocorrência que a gente foi que o cidadão lá, ele tinha chegado de uma festa e aí ele colocou um equipamento, um miojo para cozinhar. E aí, quando a gente chegou lá, foi acionado, porque estava saindo muito fumaça da casa. Quando a gente chegou lá, ele estava dormindo lá na sala. E o miojo fervendo. E aí, para a gente não estourar a porta, né, a gente acessou pela janela, ele estava dormindo muito tranquilo. Quando ele acordou, ele não entendeu nada, ficou bastante assustado. Perdeu até a fome e desmaiou. Mas isso acontece muito lá. Imagino. Puxa vida. Pedro, obviamente que a gente nunca imagina que isso vai acontecer com a gente, né? E por nunca achar que vai acontecer com a gente, isso acaba te pegando despreparado. Muitas pessoas estão despreparadas, né? Numa situação de incêndio, como agir? Obviamente que pareça difícil, mas manter a calma deve ser o primeiro passo, né? Com certeza, isso pode parecer uma dica extremamente simples, mas talvez a dica seja mais efetiva. Em primeiro lugar, manter a calma. Às vezes as pessoas elas ficam muito desesperadas e acabam tomando atitudes que acabam prejudicando, maximizando o problema, ao invés de solucioná-lo. Então, em primeiro lugar, manter a calma. Sair daquele local. É importante a gente falar também que muitas pessoas elas ficam preocupadas, às vezes, em resgatar bens, né, alguma questão material, e às vezes a pessoa acaba se machucando. Quando a gente fala de incêndio, a gente tem produtos da combustão, né, que às vezes a pessoa respirando ali, ela vai entrar numa situação que ela vai desmaiar ali e nem vai perceber. Então, como a gente tem essa característica diferente da pessoa, ela ficar inconsciente sem ela perceber, isso oferece um risco muito grande. Então, em primeiro lugar, sair daquele local ali que está incendiado ali e lembrar, no caso de extintores, né, da gente utilizar alguma coisa, esse tipo de medida, eles são voltados para princípios de incêndio. Agora, se a gente realmente já saiu, né, do controle aquilo dali, a gente não deve tentar combater, deve realmente aguardar até a chegada do Corpo de Bombeiros. Sair do local, fiz o acionamento do Corpo de Bombeiros, né, para que enquanto ali eu tome as primeiras providências, as equipes já estejam a caminho e também orientar aquelas pessoas que estão nas proximidades para que elas também saiam daquele local, uma vez que a fumaça, também uma vez que a gente pode ter uma expansão do incêndio, isso acabar vir afetando as pessoas. Agora, se se trata de um princípio de incêndio e eu tenho alguma medida, né, extintora perto, ali próximo, um hidrante ali ou um extintor, e eu sei utilizar esse tipo de equipamento, aí eu posso fazer o combate. Mas sempre fazendo essa ressalva que é um princípio de incêndio, senão eu não devo tentar combater. Nesse aspecto de manter a calma, eu me lembro que uma vez passamos uns dias de férias no litoral e eu dormi dentro do quarto na casa, comecei a sentir um calor, quando eu vejo, saio para fora, está pegando fogo no ar-condicionado. Então, naquela gritaria, no desespero, pega água, pega uma mangueira e
E não, gente, calma. Tinha uma piscina cheia d'água do lado, né? Quer dizer, foi só pegar água ali. Então, às vezes, no meio do desespero, às vezes você não atenta para coisas básicas. E a gente tem visto cenas tão difíceis em relação a incêndio. E eu vou te perguntar muito pontualmente, a gente vê cenas trágicas de pessoas pulando de edifício, né? Mediante um incêndio. Pula ou não pula, Pedro? A gente não deve pular porque realmente o tipo de lesão que a gente vai apresentar, né, numa situação como essa, o resultado morte, ele é um resultado muito provável. Hoje, todos os prédios, né, de edificações de uso coletivo, eles devem apresentar necessariamente toda uma questão de segurança contra incêndio e pânico, que é justamente o que o Corpo de Bombeiros fiscaliza, para ver se aquele prédio ele tem saídas de emergência, ele tem medidas protetivas, né, se ele está de acordo. Por quê? Como você falou, quando a gente está numa situação de incêndio, as pessoas naturalmente elas têm um raciocínio completamente diferente. Então, uma coisa que pode parecer simples da pessoa, às vezes, visualizar uma saída de emergência, numa situação de emergência ela não consegue pensar. Por isso que a gente exige essas medidas em relação a uma sinalização de emergência, a uma saída de emergência, essa indicação, né, especial, com luz de emergência, para a pessoa, mesmo na situação de emergência, ela conseguir visualizar aquilo dali rapidamente e sair daquele ambiente. Mas realmente pular não é uma boa saída, porque as lesões, o trauma que a pessoa vai apresentar, né, em relação a essa queda, provavelmente vai ter uma consequência muito grave. Verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.